17 de junho de 1120. As tropas de Alfonso, o batalhador, estão à espreita de um grande exército almorávida, que foi enviado para recuperar Zaragoza. Os aragoneses devem conseguir uma vitória rápida ou sua inferioridade numérica será sua perdição. Hoje se trava a batalha mais famosa do batalhador. Hoje se trava a Batalha de Cutanda. Ano 1119. Depois que Alfonso, o batalhador, conquistou Zaragoza, ele não ficou quieto e aproveitou o ímpeto para conquistar lugares próximos, como Tudela ou Tarazona. Também repovoou áreas praticamente desertas com Soria. A perda de Zaragoza foi um golpe duro, uma derrota muito dolorosa que seria difícil de aceitar. O Império Almorávide, além disso, estava tendo problemas internos. Al-Ándalus está descontente com seus líderes, enquanto na África há um novo movimento fundamentalista que ameaça o poder almorávide, os almohadas. Por isso, era necessário alcançar uma grande vitória militar. Uma vitória que fizesse seu povo voltar a acreditar no soberano almorávide, Yusuf. Ele mobilizou um poderoso exército que ficaria sob o comando de seu irmão, Ibrahim. Tropas profissionais de toda Al-Ándalus atenderam ao chamado, Mas além disso, proclamou a Guerra Santa. Milhares de voluntários se juntaram ao exército, todos com o mesmo objetivo, conquistar Zaragoza. O exército se reuniu em Valência e, uma vez pronto, na primavera do ano 1120, as tropas muçulmanas partiram para a guerra. E onde estava Alfonso enquanto isso? Pois o combatente estava sitiando Calatayud, aproveitando, como eu disse antes, o impulso da conquista de Zaragoza. Pensem que seus homens estavam com o moral nas alturas e os almorávidas com o moral por baixo. Se Calatayud caísse, o reino de Aragão teria uma importante praça de onde continuar a expansão para o sul, e junto ao monarca aragonês estava Guilherme de Aquitânia, que assim como fez Gastão de Berne durante o cerco de Zaragoza, que vimos no capítulo anterior, se juntou à cruzada de Alfonso. Fato curioso sobre Guilherme de Aquitânia. Possuía mais terras que o próprio rei da França. Era veterano das lutas na Terra Santa. Foi excomungado 2 vezes. E foi o primeiro poeta em língua românica. Um cavaleiro digno de Game of Thrones. Bem, ele compareceu com 600 cavaleiros para servir nas hostes aragonesas. Quando Afonso soube que os almorávidas estavam marchando em direção a Zaragoza, tomou a decisão de partir ao encontro de seus inimigos. Não podia confiar a defesa da cidade à guarnição. A cidade ainda era socialmente instável e seus defensores não eram numerosos. Deixou uma pequena força para manter o cerco de Calatayud e partiu para deter os sarracenos. O problema é que ele contava com poucos cavaleiros, infantaria e camponeses armados. E isso é assim, porque ao conquistar tantas fortalezas, ele foi obrigado a deixar guarnições pelo caminho, diminuindo seu exército. Ele tinha agora 2 opções. Por um lado, ir a Zaragoza para defendê-la. Sim, os almorávidas não eram bons em atacar cidades, mas poderiam fazê-lo se render de fome. E além disso, na cidade, a cavalaria pesada aragonesa não seria útil. A outra opção era interceptar o exército muçulmano pelo caminho, e onde ele poderia atacar os muçulmanos. Dado que estava em clara inferioridade numérica, não podiam se enfrentar como tal em campo aberto. Sim, ele poderia usar a potência de uma carga de cavalaria pesada para esmagar a frente inimiga. Mas se isso não fosse suficiente e o inimigo não recuasse, eles poderiam se lançar sobre seus homens e destruí-los. Alfonso decidiu que o local da batalha seria Cutanda, em um pequeno vale conhecido como Celada ou Campos da Matança. Vocês podem imaginar o porquê. Agora bem, apesar de esta ter sido a maior vitória de Alfonso I, o Batalhador, há muita confusão entre as diferentes crônicas, embora tenha sido possível reconstruir parcialmente o que aconteceu. A esta reconstrução adicionarei meu leve toque cinematográfico, modificando alguns aspectos superficiais. Como o lugar é conhecido como Celada, é provável que Alfonso, o Batalhador, reunisse seus homens no topo desta colina. A cavalaria pesada, seguindo a tradição ocidental, disposta na vanguarda. E atrás, os infantes e infanções.
Entre os infantes e a cavalaria encontravam-se os arqueiros. Logo, os primeiros exploradores sarracenos entraram no vale, espreitando os cumes e o caminho em busca de ameaças para o seu exército. O monarca aragonês havia disposto tropas estrategicamente localizadas pelo vale, soldados soltos que deveriam acabar silenciosamente com esses exploradores. Pouco a pouco, por meio de uma flecha, uma facada pelas costas ou um golpe de espada, os muçulmanos foram abatidos. E claro, seus corpos foram removidos do caminho e o sangue coberto com terra. Nada restava que delatasse as execuções. Esses aragoneses voltaram correndo para o seu exército quando, no início do vale, se viu a poeira dos almorávidas. O exército sarraceno, pensando que Alfonso ainda estava em Calatayud cercando a cidade e sem notícias dos exploradores, avançava sem medo, adentrando cada vez mais no vale, em formação em coluna. Na vanguarda, avançavam os camponeses que se haviam alistado na jihad, enquanto na retaguarda marchavam os guerreiros profissionais. Alfonso observava a coluna inimiga de um arbusto, com uma mão levantada, pronta para descer e dar a ordem de ataque. Quando viu o momento propício, abaixou a mão e imediatamente os tambores de guerra começaram a rugir. O estrondo da percussão desceu a encosta, ressoou na oposta e retumbou por todo o vale como se um exército de 100.000 homens estivesse à espreita. Os arqueiros aragoneses abriram fogo, lançando uma chuva contínua de flechas ao céu. Antes que a primeira sequer começasse a cair, a segunda já havia sido disparada. E quando a primeira flecha caía sobre a coluna inimiga, a terceira já estava voando. Tinha que avassalar os muçulmanos. Não deixá-los pensar, fazê-los acreditar que o exército de Alfonso era 10 vezes maior do que realmente era. A cavalaria pesada se pôs em marcha, nesta ocasião com pouca profundidade, pois deveriam cobrir toda a frente possível, para novamente dar a sensação de serem mais. Os cavaleiros desceram a trote, enquanto os sarracenos continuavam com os escudos em alto, tentando se proteger de uma chuva de projéteis. De repente, parou de se ouvir o som dos arcos ao disparar e a última das flechas caiu sobre os almorávidas. Eles baixaram seus escudos, olharam para a encosta e o pavor os invadiu. Milhares de cavaleiros, franceses e aragoneses, armadurados, cavalgavam em sua direção morro abaixo. Homens e cavalos cobertos de aço, massas de carne e ferro, galopando a toda velocidade em uma formação compacta contra eles. Não é fácil manter-se firme diante de tal carga. E menos ainda para um mero civil armado. Os cavaleiros abaixaram as lanças, esporaram pela última vez suas montarias e impactaram contra esses pobres diabos. A carga foi uma das mais devastadoras que esses homens já realizaram. Atravessaram as linhas sarracenas como se fossem manteiga. Os almorávidas eram atingidos, lançados para fora de suas posições. Eram pisoteados pelos cavalos, perfurados pelas lanças, recebiam golpes das espadas cristãs. Uma carnificina? Os cavaleiros entraram por um lado e saíram galopando pelo lado oposto, com menos de uma dezena de baixas. Atrás deles, deixaram mais de 200 de mortos e um número ainda maior de feridos. Os sarracenos deram meia volta e enfrentaram os cavaleiros, tentando se recuperar da surpresa e do choque que haviam recebido. Eles se apertaram uns contra os outros e observaram como a cavalaria franco-aragonesa se reformava. No entanto, começou a se ouvir um assobio agudo no ambiente. Um assobio que ia aumentando de volume até dar lugar ao barulho de centenas de flechas caindo sobre as costas desprotegidas dos almorávidas. Os muçulmanos giraram novamente 180 graus para enfrentar as flechas, mas entre os escudos levantados puderam ver como um enxame de infantaria aragonesa aparecia no topo da colina e carregava a ladeira abaixo. Os oficiais muçulmanos tentavam coordenar as milícias, mas era uma tarefa impossível. Esses civis armados, cegados pela sua guerra santa, apenas se lançavam para a frente para se juntar às fileiras de vanguarda e enfrentar o inimigo. E a infantaria regular, que poderia salvar o dia, não vinha como reforço. Os oficiais ainda se recusavam a enviar as tropas. Preferiam que os aragoneses se cansassem, se esgotassem, matando os milicianos. Algo similar à Batalha de Sagralhos, mas novamente começou a se ouvir um som aterrorizante, o retumbar de centenas, milhares de cascos de cavalo ao galope. As milícias sarracenas que estavam voltadas para a infantaria aragonesa não viram o golpe chegar.
A cavalaria pesada de Alfonso atropelou os almorávidas pelas costas. Suas espadas subiam e desciam, manchando suas armaduras de sangue, regando o vale com o sangue do Islã. Novamente, a formação muçulmana se desfez e os cavaleiros puderam atravessar as fileiras inimigas como o esporão de um navio, sulcando o mar em calma. Após atravessar seus inimigos, os cavaleiros se espalharam para os lados, abrindo caminho para os infantaria aragonesa que buscavam sua própria porção de luta. Os milicianos que não estavam na luta continuavam pressionando para avançar e se juntar à refrega, mas os civis que estavam combatendo já não queriam continuar lutando. Depois de 2 cargas de cavalaria, a infantaria cristã deveria rugir enquanto carregava. Foi demais. Começaram a recuar, mas não podiam, pois os de trás empurravam para a frente. Estavam condenados. A infantaria aragonesa colidiu com as milícias e as atropelou. Os oficiais da infantaria sarracena profissional, vendo como os eventos se desenrolavam, ordenaram a retirada. De forma ordenada, eles deixaram o vale na velocidade máxima possível, porque sabiam que o pior não era a batalha. O pior era o que vinha depois, a perseguição de um exército que foge em pânico. Mas as milícias não sabiam disso. Os civis armados continuam avançando, juntando-se à luta, mas logo perdiam a moral ou a vida. O avanço para Aragão era imparável. Finalmente, o desespero tomou conta de seus corações, e todos juntos pararam de tentar avançar. O exército almorávida, que restava no vale, deu meia volta e iniciou a retirada, mas Alfonso não podia permitir que esses homens salvassem suas vidas hoje, para voltar a lutar no dia seguinte. Foi dada uma ordem, a infantaria aragonesa parou e a cavalaria lançou-se ao ataque, em uma perseguição que se prolongou por quilômetros. Foi tal a derrota que as próprias crônicas muçulmanas reconheceram que foi um desastre, algo muito pouco habitual. De fato, ficou uma frase feita que perdurou vários séculos e dizia: pior foi a de Cutanda, o que nos dá uma ideia da magnitude do desastre muçulmano que ocorreu. As crônicas muçulmanas destacam que nenhum soldado regular morreu, que todas as perdas foram de milicianos. Após a vitória, Alfonso o Batalhador retornou a Calatayud e terminou o cerco, entrando triunfantemente na cidade. O reino de Aragão já se estendia até Sigüenza. E como está a península? Lembram-se de que, no capítulo anterior, Alfonso VI havia deixado em testamento o casamento entre sua filha Urraca e Alfonso o Batalhador para unificar a península? Bem, esse sonho foi por água abaixo. Está tomando forma o que é conhecido como a Espanha dos 5 Reinos. Que a Espanha não existe, mas é como ela é conhecida. Portugal está a caminho da independência, a passos largos, sob a liderança de Teresa. Leão, Galícia e Castela permanecem unidas, mas Castela já provou o sabor de ser um reino independente e em breve voltará a ser. Aragão e Pamplona estão sob a mesma coroa por enquanto, e no leste, o condado de Barcelona continua se expandindo e anexando seus vizinhos, aumentando consideravelmente seu poder. Veremos como tudo isso continua evoluindo no próximo capítulo.